Vamos lá então, gente. Patologia glandular. Tá todo mundo sem apostila, né? Fantástico, só você. Então vamos lá. Bom, a gente vai começar então falando das lesões reacionais de patologia glandular. Em glândula, uma coisa muito importante para concurso é o que acontece aonde. Então, assim, localização é uma das coisas que mais cai de glândula. Por quê? Glândula é um tema muito difícil, assim, é difícil até pra gente que é patologista. Então, se a pessoa perguntar uma coisa muito rebuscada, nem ele sabe a resposta. Então, normalmente é o que acontece aonde e as lesões mais simples. Então, a mucocele, ela é uma lesão resultante de um trauma numa glândula salivar menor, né? Então, em geral, na mucocele, a gente tem dois processos que podem acontecer. Um que a gente chama de fenômeno de extravasamento de muco, que é quando o ducto da glândula é lesado, e aí toda a saliva ela é jogada para o tecido adjacente. Então dá aquela lesãozinha com coleção de saliva que a gente conhece. Ou a gente pode ter o cisto de retenção mucoso, que é quando o ducto não está rompido, mas ele está com uma alteração da permeabilidade. Então a saliva não consegue sair e ela começa a se acumular ali. Na prática, clinicamente e em termos de tratamento, isso não faz diferença nenhuma, né? Porque você só vai saber se é um ou se é outro quando você tirar a glândula. Quando você tirou a glândula, o paciente já está tratado, então não faz diferença. Mas é essa diferença que explica por que às vezes o paciente tem uma mucocele que ele estourou e nunca mais voltou, e tem aquelas que ficam recidivando sempre. Por quê? Se for lesão no ducto, não tem jeito, vai ficar recidivando até a glândula ser removida. Mas se for alteração na obstrução, pode resolver aquilo ali e eventualmente resolver sozinho. Em termos de tratamento pra gente, não faz diferença nenhuma. A gente vai tirar a glândula e está resolvido o problema. Então é muito comum em jovens, normalmente tem essa coloração mais translúcida. O local mais comum é lábio inferior, lateral à linha média, né? Então, eventualmente, muito relacionado a trauma, mordiscada. Quando a gente vê assim mais translúcido é porque a lesão é mais superficial. Com o passar do tempo vai fibrosando, vai ficando mais normocrômico. E embora o lábio seja o local mais comum, o lábio inferior, ela pode acontecer em qualquer lugar que tenha glândula salivar menor, né? Então, assim, não é impossível a gente ter mucocele no palato, na mucosa jugal, mas é muito menos comum do que em outras áreas. Então, a rânula, ela é a mucocele de glândula salivar maior, né? Que pode ser de sublingual, que é o mais comum, ou então de submandibular. Então, o que costuma cair em concurso de rânula? Sublingual. Então, ela acontece sempre no soalho, ali na saída da sublingual e da submandibular. Então, ela pode ser maior, infiltrando inferiormente, que é a rânula mergulhante. Mas aqui o princípio é o mesmo, né? A rânula, ela tanto pode ser um fenômeno de extravasamento, como ela pode ser um cisto de retenção, né? O princípio é o mesmo, já que é a mesma lesão. A única diferença é que na mucocele, por ser uma glândula menor, a gente não pensa duas vezes, né? A gente tira a glândulazinha e pronto, acabou. Aqui a gente não vai ter como primeira abordagem remover a sublingual ou a submandibular. Então aqui a gente tenta tratar como se fosse um cisto de retenção. Então faz uma marsupialização aqui para deixar drenar, ver se resolve. Se não resolver, aí realmente tem que remover a sublingual e eventualmente a submandibular. Então a única diferença aqui é que aqui a gente tenta, né? Mucocele a gente já vai e tira logo a glândula. Cialolitíase. Então a cialolitíase é a alteração glandular relacionada ao cálculo salivar, né? Ao cialolito. Então mais uma vez, o que costuma cair de cialolitíase? Local. Qual o local mais comum? O ducto da submandibular, o ducto de Wharton. Por quê? É um ducto estreito, é um ducto tortuoso, a saliva ela é mais espessa, então a chance de acumular ali aquilo começar a calcificar aumenta. Mas mais uma vez, a gente pode ter cialolito em qualquer glândula, eventualmente até em glândula menor, mas é muito raro, né? Normalmente é ali realmente no ducto. O que acontece quando a gente tem um cialolito? Então, o cialolito, ele pode não só atrapalhar a saída da saliva,
como ele pode bloquear completamente a saída da saliva. Quando ele bloqueia completamente a saída da saliva, normalmente faz um aumento de volume, e aí, quando a gente tem um cialolito e a saliva deixa de sair, a glândula deixa de ter uma proteção natural. Por quê? Enquanto a nossa saliva está saindo, as bactérias da boca não estão entrando para o interior das glândulas. Quando essa saída da saliva ela para, as bactérias rapidamente entram aqui e causam uma cialodenite aguda bacteriana, com drenagem de pus, aumento de volume, dor e etc. Agora, se essa obstrução não for total, o paciente não vai evoluir com um quadro desse. Ele, na verdade, nem vai saber que ele tem um cálculo. Mas, ao longo de anos, ele vai tendo uma entrada lenta e gradual dessas bactérias que vão destruindo a glândula por cialodenite crônica. E aí, um belo dia, quando o paciente descobre que tem um cálculo, porque ele cresce e obstrui, você vê que a glândula já está completamente destruída, porque aquele cálculo ficou ali durante anos e foi levando à destruição de glândula. Então, a grande preocupação que a gente tem com o cialolito é essa cialodenite que ele gera, né? Essa destruição da glândula, porque a glândula perde a sua proteção. Então, normalmente, a gente tem um aumento de volume, eventualmente, a gente consegue palpar ali o cálculo, né? E o princípio de tratamento é exatamente o mesmo princípio de tratamento do cálculo renal, né? Quando a gente tem um cálculo renal, a primeira coisa que o médico diz é para quê? Beber muita água para tentar expelir sozinho. A mesma coisa aqui. O paciente bebe muita água para produzir mais saliva, para conseguir empurrar aquilo ali. Agora, se a pedra for muito grande, obviamente, ele não vai conseguir expelir aquilo ali, nem que ele tome um caminhão de água pipa, né? De caminhão pipa de água, ele não vai conseguir expelir aquilo ali. Parece um dente, né? Gigante. Mas, cara, posso falar? Esse é um dos menores cálculos que eu já vi na minha vida. Porque geralmente é cada um histórico, assim. Eu não vi na faculdade, mas era pequenininho. É, pequeno eu nunca vi. E aí o que acontece? Ou você abre, porque provavelmente pequeno não chega até mim. Então você abre ali e remove a lesão, ou então pode-se tentar fazer a litotripsia com choque de ondas. O que é também pedido de cialolitíase? Então, além da localização, que é muito pedida, que é o ducto da submandibular, outra coisa muito pedida é com relação a exames para auxílio diagnóstico. Então, a radiografia, ela é bastante utilizada para isso. Embora, dependendo do local, a gente possa usar os mais diversos tipos de radiografia, um dos que mais cai em concurso é justamente a oclusal de mandíbula, por ser o ducto da submandibular o mais afetado. Cialodenite. Então, a cialodenite, ela é, como o nome já diz, a inflamação da glândula salivar. Essa inflamação, ela pode ser infecciosa ou não infecciosa. Então, a infecciosa, ela principalmente é bacteriana ou viral, né? Então, são as duas causas mais comuns aí de cialodenite infecciosa. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu posso ter uma inflamação na glândula que não é causada por infecção, não é causada por micro-organismo? Me deem um exemplo aí de inflamação da glândula que não é causada por micro-organismo. Trauma, né? Então, eventualmente, quando a gente faz lá uma biópsia de uma mucocele, por exemplo, né? Na hora da biópsia, a mucocele estoura, a mucina vai embora e você manda só a glândula. Como é que vai vir o laudo da glândula? Cialodenite crônica inespecífica. É uma cialodenite causada pelo trauma, né? Então, sem dúvida nenhuma, o trauma pode causar uma cialodenite, mas aqui nas não infecciosas, o mais importante é a cialodenite autoimune da síndrome de Sjögren. Então, as duas causas mais comuns de cialodenites não infecciosas são traumáticas e autoimunes. Então, são as que a gente vê com maior frequência. Então, quando a gente pensa em cialodenite bacteriana, a gente vai ver que a maioria delas é causada
por Staphylococcus aureus, esses que entram via retrógrada associada àquela obstrução ali no ducto da glândula. Então, o Staphylococcus aureus é o micro-organismo mais associado à cialodenite bacteriana. Com relação à viral, o mais importante para a gente é o paramyxovírus, que causa o quê? A cachumba, né? Então, eventualmente, a cachumba, ela pode ser bilateral. A gente sabe ainda, né? Os homens sabem, principalmente, que a cachumba ainda pode descer, né? Então, tem essa grande questão aí da cachumba para o sexo masculino, mas a mais comum viral é a cachumba. Juntando, então, todas as cialodenites, infecciosas, não infecciosas, a gente vai ver que elas costumam acontecer com mais frequência em parótida. Em 25% dos casos, essa cialodenite vai ser bilateral. Então, gente, uma coisa muito importante em cialodenite é a gente fazer a ordenha da glândula. Saber o que está drenando ali daquela glândula, né? Porque se for uma infecção bacteriana, vai drenar pus. Se for, por exemplo, uma cachumba, vai drenar ali um soro líquidozinho claro. Se for, por exemplo, Sjögren, provavelmente não vai drenar nada, né? Porque a saliva não está, a glândula não está produzindo saliva. Então, a drenagem da glândula, a ordenha da glândula, ela é extremamente importante para a gente saber aí qual é o nosso tipo de cialodenite. Com relação a exames, existe um exame que, embora seja pouco utilizado, pouco realizado, é um exame bastante interessante para a glândula, que é a cialografia. A cialografia ela é um exame contrastado da glândula. Como é que é feita a cialografia? Então, primeiro, ela é feita única e exclusivamente em glândulas salivares maiores, né? É feita a injeção do contraste pelo ducto. E o contraste, ele vai fazer o caminho inverso da saliva, né? Ele vai subir o ducto e vai se distribuir pelos ácidos. E esse é da aula passada, isso que a gente não terminou. Aí o que acontece? Esse contraste, ele é radiopaco. Então a gente vai conseguir ver na imagem todo esse trajeto da glândula, né? A gente consegue ver como é que está o interior da glândula. Então o que a gente esperava de uma cialografia? Primeiro, que o ducto todo ele tivesse preenchido com a mesma espessura e que ele passasse para os ácidos ali, mantendo essa mesma espessura. O que a gente vê aqui? Primeiro a gente vê interrupções no ducto, né, da passagem do contraste, mostrando que tem algum bloqueio. E aqui a gente vê áreas de alagamento de contraste, de extravasamento de contraste, que é o que a gente chama de cialectasia. O que é isso aí? Isso é a área morta da glândula. A glândula foi prejudicada ao longo do tempo, não tem mais tecido ali, e aí quando você joga o contraste, ele empoça ali naquele lugar vazio. Então, dependendo da quantidade disso que você tem, você sabe que é uma glândula inviável, que não tem mais função nenhuma ali e que deve ser removida. Então, a cialografia, ela tem várias vantagens, né? A primeira delas é que, eventualmente, ela resolve a obstrução, que à medida que o contraste passa ali, ele libera aquele local e ele ainda tem uma ação anti-inflamatória. O problema é que não é um exame feito com muita frequência. Agora a gente vai entrar em síndrome de Sjögren e vai começar falando de xerostomia. Então, xerostomia é a sensação de boca seca. Então, xerostomia é a queixa do paciente. Deixa eu só responder um negócio aqui. Então, xerostomia é a sensação de boca seca, né? É claro que na maior parte das vezes, a xerostomia, ela é resultante de uma hipossalivação, ou seja, da redução do fluxo. Gente, muito engraçado, tem um pombo ali, ó, só que ele estava em cima da sua cabeça fazendo assim, ó. Você estava parada com a cabeça ali, o pombo estava assim, ó, na sua cabeça, tá hilário. Mas tem pavor de pombo ou de todas as aves? Por quê? Porque é sujo? Porque é um rato que voa. É. Tem pombo, mata. É um rato que voa, é verdade. É um rato. Pombo é horrível mesmo.
Então, na maior parte das vezes, a xerostomia ela está relacionada à hipossalivação, né? Então, o paciente sente a boca seca porque ele tem redução do fluxo. Mas, eventualmente, o paciente pode ter a queixa de xerostomia, que é a pirose, a queimação, sem ter redução do fluxo. Porque ele é um respirador bucal, ou porque ele tem alteração dos constituintes da saliva. Então, não existe uma obrigatoriedade de associação, embora ela seja bastante frequente. Então, o que pode causar xerostomia? Uma porção de coisas, né? Então, pode ser a aplasia da glândula, idade, né? Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo uma lipossubstituição das glândulas, então a gente vai tendo uma redução da produção. Fumo, o cigarro, ele vai gerando uma celodenite crônica que ao longo dos anos vai destruindo o parênquima glandular. Respiração bucal, aí a questão é local, né? Não é de redução do fluxo. Agora, o que costuma cair mesmo em concurso associado à xerostomia? Primeiro, Sjögren, né? Sem dúvida nenhuma. Segundo, o uso de medicamentos, que é a causa mais comum da xerostomia, né? E aí a gente tem uma lista enorme de medicações. Medicações para pressão, diabetes, Alzheimer, Parkinson, tratamento de pele, alergia, antidepressivo. Então, é uma lista imensa de medicações que podem gerar hipossalivação. E outra coisa também muito pedida é a radioterapia local, né? Então, a radioterapia, ela gera uma destruição glandular que evolui com quadros de hipossalivação e xerostomia. Então, qual é a característica clínica? A gente só vai ter característica clínica se for hipossalivação, né? Se houver redução do fluxo. Se for só a sensação do paciente porque ele é respirador bucal ou por alteração dos constituintes da saliva, a gente não vai ter nenhuma manifestação clínica. Então, quando o paciente tem redução do fluxo, o que a gente vê é realmente falta de saliva. Mucosa seca, você vai afastar com o espelho gruda, aquela espuminha de saliva no canto da boca. Em geral, a língua, mas às vezes toda a mucosa... Hã? Não entendi sua pergunta. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem mais tendência a ter hipossalivação. Um, porque ele é diabético, e dois, porque a medicação causa hipossalivação. Então, a espuminha não é da diabetes, a espuminha é da hipossalivação. Se você tiver hipossalivação por qualquer outra causa, o aspecto clínico é o mesmo. Então, o que a gente vai ver? Eventualmente, não só a língua, como o resto da mucosa, fica rachado, né? Como se fosse o chão lá do Nordeste durante a seca, né? Então, eventualmente, a gente tem isso também. Uma coisa muito importante da gente comentar é que a saliva, ela traz uma proteção para a boca, né? Ela protege a boca. Então, o paciente que tem hipossalivação, ele vai ter mais tendência a ter vários problemas bucais. Cáries agressivas, tipo cárie de mamadeira, cárie rampante, tendência à doença periodontal, infecções oportunistas como cândida e outras, né? Às vezes actinomicose. Então, é muito importante a gente atentar para a saúde bucal prejudicada desse paciente sem saliva. E a síndrome de Sjögren, onde é que ela entra nisso aí, né? Então, a síndrome de Sjögren, ela é uma desordem autoimune, onde o nosso próprio organismo, ele destrói as glândulas salivares e lacrimais, principalmente. Então, por isso que a síndrome de Sjögren, ela é também conhecida como síndrome SICA, né? De síndrome seca, porque o paciente se queixa de secura nos olhos e secura na boca. Mas ele pode ter uma secura generalizada, na verdade, né? Não só nessas áreas. A gente não sabe a causa dessas doenças autoimunes, mas a gente sabe que, de uma forma geral, doença autoimune é mais comum em mulheres, né? Por volta dos 40 anos. E aí, obviamente, a gente também sabe que o paciente que tem uma doença autoimune, ele tem mais chance de desenvolver uma segunda doença autoimune, né? Então, quando a Sjögren é a primeira doença autoimune, ela é conhecida como Sjögren primária, né? Quando ela é a segunda doença autoimune, ela é conhecida como Sjögren secundária. Então, a gente pode ter a associação da Sjögren com qualquer doença autoimune, mas a mais frequente é a artrite reumatoide, e isso costuma cair em concurso. Pode ser lúpus, pode ser tireoidite de Hashimoto, pode ser qualquer uma, mas a mais comum é a artrite reumatoide. Então, o que acontece, na verdade,
quando a gente vai fazer o diagnóstico de Sjögren. Diagnóstico de doença autoimune não é um diagnóstico simples, né, de nenhuma doença autoimune. E aí o que a gente tem que fazer, na verdade, na hora de diagnosticar essas doenças autoimunes, é a gente tentar construir o nosso pensamento no que é aquela doença que a gente está pesquisando, né, para que a gente consiga, então, comprovar os passos para dar o diagnóstico. Então vamos pensar. Se eu perguntar para vocês, nas palavras de vocês, o que é a síndrome de Sjögren? Uma doença autoimune que afeta o quê? As glândulas salivares e lacrimais. O que acontece nessas glândulas? O que acontece nas glândulas? Por quê? O que está acontecendo nelas? Elas estão dormindo? O que é doença autoimune, gente? Estão sendo destruídas. Doença autoimune é destruição por célula imune. Então eu tenho uma destruição da glândula, né, por doença autoimune. Célula autoimune é célula inflamatória. Então eu tenho na síndrome de Sjögren, nas glândulas salivares, uma cialodenite autoimune, não é isso? Que vai resultar numa secura. Para eu suspeitar que um paciente tem Sjögren, qual é a queixa que ele tem que trazer? Secura, né? Então, essa é a queixa do paciente. Para eu pesquisar Sjögren, ele tem que chegar para mim e dizer que ele sente secura na boca e nos olhos. Só que, então a queixa dele é de xerostomia, né? Ou dela. Se é Sjögren, essa xerostomia do paciente está relacionada a quê? Qual é a causa da secura que ele sente? Destruição da glândula, que resulta o quê? Numa redução do fluxo. Então, a minha xerostomia tem que ser por redução do fluxo, não é isso? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: tem hipossalivação? Porque ele pode ser respirador bucal e queixar de xerostomia, né? Então, a minha primeira pergunta é: essa queixa de boca seca está relacionada à redução do fluxo? Como é que eu faço isso? Cialometria. Né? Um teste de alta tecnologia em que você dá um potinho de exame de fezes para o paciente, pede para ele cuspir ali durante 5 minutos, depois ver quanto ele produziu por minuto. Então, se ele tiver menos de 0,1 ml por minuto, ele tem hipossalivação. Então, beleza, meu paciente chega lá, fala assim: ah, doutora, sinto a boca seca. Ah, tá bom, vamos ver se é redução do fluxo. É redução do fluxo. Beleza, fiz a cialometria e o fluxo está reduzido. Se é Sjögren, o que está causando essa redução do fluxo? Destruição da glândula. Então eu tenho que ter cialodenite, não é isso? Porque, por exemplo, eu não posso ter redução de fluxo porque o paciente usa remédio para diabetes? Ele vai dar positivo aqui, mas ele vai ter inflamação na glândula? É medicamentoso, né? Então, minha segunda pergunta é: tem que ser cialodenite. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer lá a cialografia. E aqui eu tô vendo que tá faltando ramo, tá tudo alagado aqui, então tá com esse aspecto de árvore cheia de frutos. Então, faço lá a cialografia e vejo que tem cialodenite. Agora, nessa cialografia, eu posso dizer que essa inflamação da glândula aí não é cachumba? Não pode ser Staphylococcus aureus? Pode ser qualquer coisa, né? No exame eu não sei a causa, só sei que tem a cialodenite. Então, aí vem a terceira pergunta. Para ser Sjögren, qual tem que ser a causa disso aqui? Autoimune. Então, minha terceira pergunta: é autoimune?
Gente, se eu não responder sim a essas 3 perguntas, não é Sjögren. Então, como é que eu respondo se é autoimune? Então, existe um marcador lá, sorológico, para Sjögren, que é o anti-SSA e o anti-SSB, que é o anti-RO e anti-LA. Então, o que eu quero saber se o paciente tem rola. Se o paciente não tiver rola, eu não posso dizer que ele tem síndrome de Sjögren, não é isso? Agora, vocês acham que todo mundo tem rola? Que isso é amplamente disponível? Não. Isso aqui só é visto em mais ou menos de 30% a 50% dos pacientes com Sjögren. Ou seja, o paciente não ter rola não quer dizer que ele não tem Sjögren. Você pode não ter nada, né? Você pode ter Sjögren e não ter rola, que é o pior dos mundos, né? Então você, na verdade, o que a gente tem aí que pode nos ajudar? Aí é que entra a grande importância da biópsia de glândula salivar acessória de lábio inferior. Quando eu faço a biópsia de glândula salivar acessória, que eu coloco no microscópio, eu vejo que é celodenite e que o padrão é autoimune. Então, a biópsia de glândula salivar acessória me responde a 2 e a 3. Então, eu vejo que é celodenite e vejo que é autoimune. Por isso que essa biópsia de glândula salivar acessória é tão valorizada, né? É muito mais fácil do que você conseguir uma celografia e te responde as 2 coisas, mesmo quando o rola está negativo. Vocês perguntaram o que eu faço na minha prática clínica? Eu peço rola direto. Se tiver positivo, eu nem biopsio o cara, né? Para que eu vou ficar fazendo biópsia se ele pode, no exame de sangue, ter ali a confirmação? Então, é claro que isso aí é uma coisa que você vai pesar. Por isso que é importante vocês terem em mente as perguntas, porque aí vocês vão saber os testes que vocês têm que fazer para trazerem as respostas. O oftalmo, por sua parte, ele faz a mesma coisa que a gente, né? Ele vai dosar a quantidade de lágrima, só que de uma maneira muito mais glamurosa do que a gente faz, né? Ele coloca ali um colíriozinho fluorescente, um filtrozinho de papel, que é marcado como se fosse uma régua, e ele consegue então ver ali a quantidade de lágrima produzida no tempo. Então, o que a gente vai encontrar no paciente com Sjögren? A gente vai encontrar aspectos de celodenite, né? Aumento de volume de glândula e de hipossalivação. Presença de cárie, candidíase, a mucosa rachada. Então, o que a gente vai ver são características de hipossalivação. Então, gente, tratamento para Sjögren é um tratamento não só de reposição e estímulo dos fluidos, como é um tratamento reumatológico também, né? Feito junto com a reumato. Qual é a grande preocupação que se tem com doença autoimune? Primeiro, que todo paciente que tem doença autoimune tem mais chance de desenvolver linfoma, né? E segundo, porque ele pode desenvolver uma segunda doença autoimune. Então, olha lá, a síndrome de Sjögren é uma desordem de natureza autoimune e apresenta risco aumentado para o surgimento de linfoma, né? Então, isso aí é o que, tá vendo? É rola positivo. O treinamento, você tem um contato ali com os seres rastejantes. Fantástico. Doença relacionada ao IgG4. Antigamente era conhecida como doença de Mikulicz, né? Então, hoje em dia, já se descobriu que a alteração é relacionada com IgG do tipo 4 e aí mudou-se o nome. É uma manifestação que lembra muito a síndrome de Sjögren, né? Tanto que ela faz diagnóstico diferencial com a síndrome de Sjögren e algumas vezes é até componente da síndrome de Sjögren, né? Então, é uma doença autoimune. O paciente pode ter outras manifestações, além das glandulares, como linfadenopatia, alteração da tireoide, pancreatite, mas o que caracteriza mesmo essa condição é o aumento de volume bilateral simultâneo de 2 glândulas salivares e 2 glândulas lacrimais. Então, assim, normalmente é a parótida, mas pode ser qualquer glândula salivar, né? Então, aqui no caso ele tinha das menores
e das glândulas lacrimais. Então é caracterizada pelo aumento das 4, simultâneo. E infelizmente o tratamento é a remoção das 4, né? Então, em geral, não tem dor, ou a dor é muito fraca, geralmente mulheres, né? É uma condição autoimune que também aumenta a chance de desenvolvimento de linfoma, e o tratamento é a remoção das glândulas. Cialometaplasia necrosante. Essa é uma das características reacionais mais interessantes de glândula. Por quê? É um aspecto extremamente feio da lesão. Quando você olha a lesão, a primeira coisa que você pensa é em câncer. Então tem aspecto de câncer, ulcerado, não dói, né? Então tem aspecto de câncer. E aí você vai lá, faz uma biópsia achando que é câncer e quando o paciente volta para remover a sutura, a lesão foi embora, totalmente, né? Então é exatamente o que o nome diz. É uma cialometaplasia necrosante, ou seja, é uma metaplasia da glândula associada à necrose. Então, o que a gente tem na cialometaplasia? Em geral, é privação de oxigênio. Algum trauma na glândula que priva o oxigênio, então o tecido é submetido à hipóxia e responde com metaplasia e necrose. Então, em geral, o local mais comum é palato. Sabe aquelas próteses calcinha, aquelas que ficam parecendo um elástico, assim, apertando o palato? Então, aquilo ali pode obstruir o fluxo e gerar... Não tem cara de câncer? Então, é uma lesão feia. Você olha, acha que tem cara de câncer, faz a biópsia e o paciente volta resolvido. Por quê? Porque o tratamento é a própria exploração cirúrgica. Você removeu ali uma boa quantidade de tecido necrótico, você acelera o processo de reparo. Então, normalmente está associada a prótese mal adaptada, trauma, às vezes anestesia, e o que a gente tem é uma necrose realmente da glândula associada à metaplasia.